Imagine caminhar tranquilamente pela rua. Quando um homem se aproxima de bicicleta, ele parece inofensivo e, em segundos, a sua vida muda completamente. Esse foi o terror vivido por diversas mulheres e crianças em São Paulo, do ano de 1970 ao fim da década de 90, causado por um criminoso conhecido vulgarmente por diversos nomes: o maníaco da bicicleta, o homem do saco, o monstro de Rio Claro. Hoje, veremos a história de Laerte Patrocínio Orpinelli, um dos casos mais chocantes e menos lembrados do Brasil. A década era de 1990. Crescimento urbano elevado, transporte público lotado, ruas movimentadas, com mulheres sozinhas e crianças de 3 a 13 anos sendo alvos frequentes de crimes violentos. Foi exatamente nesse cenário que Laerte começou a agir, usando algo simples e cotidiano: uma bicicleta. Ele não chamava atenção, era um homem de aparência cansada, velho. Não corria, não gritava, apenas se aproximava e atacava. Seu nome completo é Laerte Patrocínio Orpinelli. De vida aparentemente comum, não levantava suspeitas imediatas, porém com um perfil típico de criminoso serial: discreto, observador e metódico. Laerte chegou a admitir seus crimes: 100 homicídios, dentre eles 10 crianças assassinadas brutalmente. Ele passou por 4 cidades do interior de São Paulo, sendo Rio Claro a cidade com mais óbitos registrados. Laerte nasceu e cresceu na cidade de Araras, em São Paulo. Era filho de uma família grande, que continha 9 irmãos ao todo. Desde cedo, seu comportamento foi agressivo, seja com família, amigos, vizinhos, principalmente com a sua mãe. Como forma de puni-lo, sua mãe o amarrava ao pé da mesa, fazendo Laerte se irritar ainda mais. Durante a sua adolescência, Laerte se viciou em bebidas alcoólicas, consequentemente virando alcoólatra. Essa seria a causa principal de várias internações que o homem fora submetido, por acreditarem que ele não deveria estar em suas melhores condições de sanidade mental. Durante a sua vida adulta, Laerte virou andarilho. Ele carregou consigo um caderno onde anotava as datas e as cidades por onde passou. Este caderno, mais tarde, virou uma prova essencial para a polícia determinar a compatibilidade dos momentos dos crimes do monstro de Rio Claro. Seu aspecto era de um homem descuidado, sujo, maltrapilho, sem despertar suspeitas. Ele era simples e rústico. Um fator importante que precisamos ressaltar é que, no início da década de 90, a população de Rio Claro se recuperava de crimes desumanos cometidos contra 4 crianças. A ossada dessas crianças foi encontrada meses depois, em grande maioria no horto florestal da cidade de Rio Claro. Logo, durante os crimes de Laerte, a população atribuiu as mortes ao assassino anterior, que estava preso desde 1984. Laerte usava uma bicicleta vermelha, por isso seu apelido de maníaco da bicicleta. Quando chegava a uma cidade nova, logo buscava informações sobre as condições do local, escolhia um alvo e até descobria se aquela criança brincava longe dos pais. Às vezes, ele se aproximava dos pais da criança, tornando mais fácil convencer a criança a segui-lo. Quando estavam longe da supervisão dos responsáveis, as crianças achavam que Laerte era alguém conhecido dos pais e não ficavam tão receosas ao aceitar o convite do homem. Para convencer ainda mais, Laerte oferecia balas e doces. Prometendo levar muito mais doces que estavam em sua casa, ele dava uma carona na bicicleta e levava as crianças a lugares isolados, como bosques ou abrigos abandonados, onde depois as violentava. Quando Laerte conquistava o controle da criança, ele se transformava em alguém tomado pela raiva. Agia com muita violência, torturava, atacava e, por fim, matava, seja por agressões físicas ou por estrangulamento. Ele também usava pedras e deixava os corpos expostos ou parcialmente enterrados. Chegou a dizer também que havia bebido sangue de algumas vítimas já mortas.
Durante o interrogatório, afirmou que era influenciado por um espírito maligno que o levava a perseguir e matar crianças a todo momento. Ao mesmo tempo, atribuía seus crimes ao consumo de álcool, dizendo que quando bebia, ficava fora de si. Em uma entrevista à revista Isto É, ao ser questionado sobre o motivo de matar crianças, Laerte Orpinelli respondeu: "Ah, eu gosto de ver o corpinho delas. Gosto da beleza que elas têm. Quando bebo, incorporo o Satã, fico nervoso e sinto esse desejo. Sinto prazer em vê-las aterrorizadas." As vítimas eram todas crianças de classe média-baixa, com idades entre 3 e 13 anos, de ambos os sexos. Em 10 de janeiro de 2000, Laerte estava na cidade de Itu e passou a noite no albergue noturno de Itu, local onde se hospedavam moradores de rua e indigentes. Lá, se hospedou por 3 noites, seguindo viagem para o município de Leme, onde foi preso num posto de gasolina em uma operação realizada pela polícia militar. Após confessar 11 assassinatos, Laerte indicou a localização das ossadas para a Polícia Civil, tanto na cidade de Rio Claro quanto em cidades vizinhas, onde assumiu ter cometido crimes. Entretanto, não foram encontrados restos mortais em algum dos locais apontados. Além disso, delegados de outras cidades buscaram verificar se Orpinelli teria sido autor de crimes ocorridos mesmo em décadas anteriores, baseado no histórico de sua passagem por esses lugares. Vocês lembram que a gente falou do caderno que ele carregava? Como exemplo, toma-se o caso da menina Mara Lúcia Vieira, morta em 1970 em Bauru, e da menina Renata Helena Lobrigatti, desaparecida em 1997, em Araraquara. Sua participação nesses crimes nunca foi provada. Laerte foi a júri em 2001 e 2008 foi condenado a penas acumuladas nas cidades onde ocorreram os crimes. Laerte foi condenado ao todo a 181 anos de prisão. Osmarina Pereira Barbosa, 10 anos. Marina, como era conhecida, foi abordada por Laerte em 17 de janeiro de 1990, no bairro de Santa Maria, Rio Claro. Estava junto a seu primo, José Fernando. Laerte a levou a um canavial, onde ela foi estuprada e espancada até a morte. Sua ossada foi achada em setembro do mesmo ano. Laerte foi condenada a 15 anos de prisão em 2008 pelo assassinato. José Fernando de Oliveira, 9 anos. José Fernando de Oliveira foi morto junto à sua prima Marina. Laerte conta que matou primeiramente Marina e em seguida espancou José Fernando até a morte. Em interrogatório, o assassino afirmou que o garoto demorou mais para morrer do que a prima. Laerte foi condenada a 15 anos de prisão em 2008 pelo assassinato de José Fernando. Aline Cristina dos Santos Siqueira. No dia 28 de agosto de 1996, Aline Cristina dos Santos Siqueira desapareceu em Rio Claro. Segundo relatos, foi vista pela última vez ao lado de um indivíduo montado numa bicicleta. Laerte confessou que raptou e matou a menina, embora o corpo dela nunca tenha sido encontrado. Edson Silva de Carvalho, 11 anos. Em 26 de maio de 1998, Edson desapareceu da cidade de Monte Alto, tendo seu corpo sido achado numa casa abandonada, já em avançado estado de decomposição. Foi a primeira vítima de Laerte fora de Rio Claro. Segundo Laerte, na tentativa de violar sexualmente esta criança, ela gritou em desespero, desencadeando a raiva do criminoso, que, em fúria, bateu a cabeça da criança contra a parede, causando morte instantânea. Por este crime, Laerte foi condenada em 2001 a 18 anos de prisão. Crislaine dos Santos Barbosa, 3 anos. A vítima mais nova até o momento. Crislaine foi raptada em Pirassununga, cidade do interior de São Paulo.
Além disso, o crime teve outro diferencial, que foi o fato do criminoso adentrar a casa da vítima para raptá-la. Em interrogatório, Laerte conta que na noite de 25 de abril de 1999, seguiu a mãe da menina até a casa dela e, sem ser notado, esperou o momento oportuno. Sabia que a mãe de Crislane logo sairia de casa. A mãe da criança a deixara dormindo no sofá da sala e saiu, deixando a porta encostada. Quando retornou algum tempo depois, a menina já havia sumido. Nos meses seguintes ao desaparecimento, foi encontrada uma ossada compatível com a criança em um canavial, nos fundos de um motel. Por esse crime confesso, Laerte foi condenado em 2001 a 16 anos de prisão pela Justiça de Pirassununga. Jéssica Alves Martins, 9 anos. Jéssica foi raptada por Laerte na cidade de Franca, interior de São Paulo, em 21 de novembro de 1999. Após praticar o estupro, Laerte estrangulou a criança, sendo o corpo da vítima achado 2 dias depois. Julgado em 2001 por mais este crime, Laerte foi condenado a 27 anos de prisão. Laerte Patrocínio Orpinelli foi encontrado morto pelos carcereiros na penitenciária Orlando Brando Filinto de Iaras. A causa da morte foi natural, devido ao histórico de diabetes e hipertensão.